Não, hoje à noite é só emoção mesmo. Bem, eu vou começar também narrando um pouco essa minha aproximação, né, como historiadora dos mundos da arte e dos espaços museais e objetos da arte e da cultura. Eu fiz a graduação em História, né, como já foi dito, no momento e num contexto histórico no Brasil de muita efervescência política, cultural, né, marcado um pouco pelas movimentações de abertura política. Então, esse é o contexto no qual eu entro na universidade. Entro para fazer história, também acreditando naquele momento que era por meio da história que nós podíamos inventar e criar um outro Brasil e um outro mundo. Então, aquelas referências marcadas ali pelas utopias dos anos 60 e 70 eram, de alguma forma, uma marca muito forte para essa minha geração de meados da segunda metade da década de 80. Então, naquele momento, o meu interesse em fazer história era um interesse de viés muito político, e a minha trajetória também foi marcada por essas práticas políticas, né, no movimento estudantil, e fora dele também, né? Movimento do Sem Teto em São Paulo, por exemplo, um grupo de historiadores muito jovens que eu fazia parte, nós fundamos e assinamos a ata da fundação do movimento de Sem Teto de São Paulo. Então, assim, Florestan Fernandes, por exemplo, dava aulas públicas na Praça da República, em São Paulo, para nós, assim, que tínhamos acabado de entrar na universidade. O Paulo Freire subia e descia os elevadores da PUC de São Paulo e convivia um pouco, havia uma convivência e uma sociabilidade intelectual nas ruas, nos espaços públicos, que um pouco nos contaminava. Então, acho que essa é uma marca da minha formação em história. E o grande historiador que fazia a nossa cabeça era o Eric Hobsbawm, que ainda faz até hoje, mas era uma leitura esmiuçada que fazíamos dele, e aquela acolhida a Michel Foucault, que o Microfísica do Poder era uma leitura obrigatória, e todos os debates, né, também, que já naquele momento que se impunha, que eram os debates sobre a questão da narrativa na história. História e ficção, a narrativa. Então, isso tudo nos formou, né, como um grupo. Talvez usando o termo do Raymond Williams, né, havia uma estrutura de sentimento que nos envolvia, né? A formação daquela geração de historiadores na qual eu sou formada. Nicolau Sevicenko, por exemplo, nós vivíamos atrás um pouco do Nicolau, então essa é uma formação. Ao término da minha formação, eu vou para a sala de aula, mas simultaneamente eu vou trabalhar no Instituto Cultural Itaú, e aí entro para os espaços de formação cultural e museal. Naquele momento também, já década de 90, um câmbio, né, assim, um certo neoliberalismo chegando nas instituições financeiras, e essas apostando em instituições culturais. A Lei Rouanet favorecia muito os grandes empresários para que abrissem, né, espaços culturais em São Paulo.
e eu vou trabalhar num espaço cultural como historiadora, que era o Itaú Cultural, e vou trabalhar simultaneamente com a pesquisa num banco de dados sobre história da arte e da fotografia, história da arte não, história da pintura no Brasil e história da fotografia no Brasil. E atendendo ao público visitante, fazendo uma orientação cultural, tanto professores quanto estudantes e transeuntes da Avenida Paulista. Então, aquele momento foi um momento de uma formação muito intensa em história da arte, em história da cultura. Nós tínhamos um crítico de arte que era o Frederico Moraes, uma figura bastante importante na história da arte, na história da curadoria e da crítica de arte no Brasil, e ele um pouco era um consultor que nos abria muita possibilidade de pesquisa. Então, naquele momento, eu faço me parece que é um momento também chave de mudança de destino. Talvez, se eu não tivesse tido essa experiência num espaço cultural, de patrimônio artístico, talvez eu tivesse permanecido na escola pública, sendo professora e seguindo um pouco um trabalho na pesquisa histórica, na relação da história e da história política, pelo meu antecedente na graduação. Então, eu marco isso para também afirmar como são importantes esses espaços e que esses espaços possam ser vivenciados por historiadores, né? Dessa minha experiência no Itaú Cultural, eu venho morar em Recife. E aí eu acho que, igualmente, a Carolina, e aí eu vou seguir a esteira dela, né? Na homenagem ao professor Antônio Paulo, que eu acho que ele foi outro marco super importante, né? Ele muda destinos nesse sentido de trajetórias. Eu também vou procurá-lo, chego em Recife, quero me engajar na universidade, não conhecia ninguém, conheci o Antônio Montenegro, que tinha mais trânsito na formação da história em São Paulo, por exemplo, e Antônio Paulo Rezende, assim, me acolhe também, com uma generosidade enorme. E qual não foi a minha surpresa quando eu vou olhar a lista de disciplinas, componentes curriculares da pós-graduação, tem lá história do amor e da sensibilidade, história dos afetos, como possibilidade de componente curricular no mestrado. Isso foi um salto no vazio que eu pude dar, no sentido de fazer assim um deslocamento gigantesco, né? E aí vou viver uma experiência com Antônio Paulo Rezende, com Carolina Ruoso, com Natália Barros, com uma série de outros historiadores já em formação de mestrado e doutorado, que de fato nos aproxima muito, né? Como eu já tinha tido uma proximidade com a arte, ele me joga não mais como uma pesquisadora com um certo distanciamento com o objeto da arte, da cultura, mas uma historiadora comprometida com os afetos, as sensibilidades, as emoções, acreditando e concebendo que a história é um campo de possibilidades, não mais aquela história que era uma história centrada na luta de classes, mas como campo